Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Maria Lúcia, da disciplina de Tecnologia Farmacêutica. Nessa sexta aula, nós vamos falar sobre comprimidos, ou melhor, vamos continuar falando sobre comprimidos. As técnicas de obtenção de comprimidos são três: granulação por via úmida, granulação por via seca, chamada também de dupla compressão, e compressão direta. Embora já tenhamos falado sobre processo de granulação, vamos aqui fazer algumas lembranças, né? Vamos rever aqui alguns conceitos. Tem a finalidade de transformar as partículas de pós cristalinos ou amorfos da mistura em agregados mais ou menos resistentes. As vantagens da granulação aumenta a homogeneidade, diminui a segregação, confere maior densidade, maior fluidez do material particulada, maior compressibilidade, maior porosidade e facilidade de dissolução. Granulação por via úmida. Ela é feita pelas seguintes etapas: pesagem dos componentes da mistura, umedecimento dos pós, utiliza solventes, os mais utilizados água e etanol, granulação da massa úmida, secagem do granulado, calibração dos grãos, adição de lubrificantes e compressão. De modo geral, aqui descreve-se as principais operações integrantes dos processos convencionais de granulação por via úmida. A mistura, que é as substâncias que formarão os grânulos, os pós. A malaxagem, que é a adição de água ou solvente para umidificar a mistura. Formação dos grânulos, consiste na passagem da massa úmida por uma placa perfurada, e essa placa vai ser do tamanho e formato que se deseja obter o grânulo. Secagem, passa essa massa úmida em ar aquecido ou radiações infravermelho ou micro-ondas. E, por fim, a calibração final. Nessa figura segue o esquema, como se obtém, então, o comprimido por granulação por via úmida. A tamização inicia-se pela tamização dos pós, faz-se a mistura dos pós no misturador. Em seguida, adiciona-se um agregante, que é a etapa da malaxagem, e passa por uma granulação. Essa massa úmida vai ser seca, passa por secagem, vai haver uma calibração para que tenha uniformidade dos grânulos, e em seguida adiciona-se o lubrificante e segue para a compressão de comprimidos. Granulação por via seca. O grânulo não é formado por umedecimento ou adição de aglutinantes líquidos na mistura, ou seja, é feito por compactação do pó. A granulação por via seca é feita pelas seguintes etapas: mistura dos pós, compactação da mistura por moinhos, trituração do tamanho da partícula, misturador com lubrificante e compressão. A granulação por via seca segue o seguinte esquema. Então, é feita a tamização dos pós, ou moagem, desses fármacos, faz-se a mistura no misturador, adiciona-se os recipientes, esse aglomerado, forma-se o aglomerado, passa por uma moagem, serão calibrados, a essa mistura adiciona-se o lubrificante, e segue para a compressão, para a obtenção dos comprimidos. A compressão direta. A produção de comprimidos por compressão direta envolve apenas duas operações: a mistura dos pós e a compressão. A compressão direta. Os equipamentos de compressão são constituídos pelos seguintes componentes básicos: o funil alimentador, que preenche a máquina com granulados ou pó para a compressão. As matrizes, elas definem o tamanho e a forma do comprimido. Punções,
comprimem o granulado dentro da matriz. Calhas orientam o movimento dos punções. E mecanismo de alimentação conduz o granulado do alimentador para dentro das matrizes. Segue nesse slide, então, o esquema como é feita a compressão direta. Então, primeiramente a tamização dos potes, é feita a mistura e em seguida a compressão dos comprimidos. As punções, aí também aqui nessa figura mostra o tamanho e a forma do comprimido, que é dado pela matriz, de acordo com o tamanho e o objetivo que se deseja obter o comprimido. Então, durante a compressão, como que ocorre? As punções e a matriz. O granulado flui do alimentador para o orifício da matriz. A punção superior desce e comprime o granulado, formando o comprimido. Punção superior retrai-se, volta, e a punção inferior eleva-se e ejeta o comprimido, iniciando então um novo ciclo. As operações unitárias são processos físicos que podem ser aplicados na indústria com o objetivo de preparar, transformar, conservar ou purificar tanto uma matéria-prima como um produto acabado. Operações unitárias envolvido então no processo de granulação e compressão visto anteriormente. Então são operações mecânicas para sólidos. A agitação, que é a operação de produzir movimento, geralmente circulatório, dentro de um recipiente. Mistura é um movimento aleatório de duas ou mais fases inicialmente separadas. É a operação unitária empregada na indústria química, bioquímica, farmacêutica, petroquímica. Aqui os exemplos de equipamentos utilizados para mistura, que é o misturador em Y, o misturador duplo cone e o misturador. E aqui também o misturador para pós e sólidos. E essa figura mostra o misturador rápido para granulação úmida. A pesagem. A pesagem de fármacos ou insumo farmacêutico é essencial para garantir a proporção do ativo e seus recipientes corretamente. Sem a garantia de uma proporção precisa e adequada dos componentes do fármaco, o medicamento perde sua segurança e eficácia. A RDC 67 estabelece que uma farmácia ele deve dispor de sala ou local específico para a pesagem de matérias-primas, dotada de sistema de exaustão com dimensões compatíveis com o volume de matérias-primas a serem pesadas, o mesmo das indústrias. E aqui um exemplo de balança analítica que é utilizada e a balança de controle de peso também que é utilizada aqui no decorrer da produção. Granulação é o processo no qual se faz com que as partículas pulverizadas se aglomerem para formar grânulos. E aqui o descritivo dos equipamentos, como que ocorrem. Então, tem o impulsor e o triturador. Aqui uma visão esquemática de um granulador por autocisalhamento vertical. Ela é do tipo top driving, onde se descreve de cima para baixo o filtro, o impulsor, triturador e válvula de descarga. O impulsor é feito aqui, nessa figura mostra essa lâmina em que ela se movimenta. O triturador também ele tem o seu movimento giratório com uma boa velocidade, onde vai fazer a trituração. E válvula de descarga, onde vai ser recebido o material. Aqui é um outro modelo, que é o bottom drive. A diferença é que esse granulador também é de autocisalhamento vertical do tipo bottom drive, ele está de cima para baixo. Granulação de autocisalhamento integrada e secagem em leito fluidizado. Então, esse tipo de granulador é para granulados por via úmida,
onde já faz a granulação e a secagem ao mesmo tempo. Esse equipamento é chamado de batch granulation. Tamização. Tamização ou calibração permite a seleção dos grânulos com dimensões uniformes dentro de uma faixa granulométrica desejada. As variações verificadas na distribuição do tamanho dos granulados podem causar alterações na etapa seguinte de transformação e na qualidade do produto. Aqui uns modelos também de tamizador utilizado na indústria, e esse tamiz é utilizado em escala menor. A malaxagem é a primeira operação unitária no processo de pelletização por extrusão e esferonização. Consiste no preparo da massa umidificada para a extrusão. Aqui um modelo de um esquema estrutural de extrusores de rolo, onde passam a massa úmida. Compressão. A compressão ocorre em uma matriz pela ação de duas punções superior e inferior dos materiais particulados, como já essa é a diferença. Nessa figura mostra-se as etapas do processo de compressão em máquina de comprimir. Então, primeiro faz a alimentação do fármaco, aqui já é dimensionado no 1, alimentação 1. No 2 faz a compactação, 3 a compressão, 4 faz-se a ejeção, 5 a expulsão e 6 a pré-alimentação. E trituração, um esquema de um compactador. Então, a trituração é a etapa onde são efetivamente formados grânulos. O compacto é triturado em moinhos granuladores rotatórios, oscilantes ou granuladores tamizadores. Operações unitárias de transferência de massa e calor. Aqui é feito por secagem. Então, ocorre a transferência de calor, o calor flui do ambiente para a superfície externa e depois para o interior do sólido. A transferência de massa na forma de líquido e de vapor, no interior sólido e na forma de vapor da superfície ambiente. Aqui um esquema mostrando como que é a secagem, né? Processo de secagem, então, transferência de calor e massa numa superfície de secagem. Aqui um modelo, né, uma figura ilustrativa de uma estufa de secagem e o secador spray dryer, que é utilizado também na indústria. E algumas referências bibliográficas por onde foi consultada esse material.